Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, você pode estar tirando num suporte no WhatsApp, porque não tem só eu, tem pessoas contratadas por mim, tem outros técnicos, tem outros iniciantes. E então, lá no grupo do suporte, a gente vai estar se ajudando, um ajudando o outro, tá bom? Galera, eu decidi gravar essa aula falando de dois concertos que eu fiz, dois concertos não, perdão, dos celulares que eu comprei e tive uma boa margem de lucro, e eu quero explicar para vocês, tá bom? Eu comprei um Xiaomi, vou resumir o máximo aqui, porém bem explicadinho para vocês entenderem e já tá aplicando aí, tá? Eu comprei um 13C através da estratégia de postar a foto com o celular quebrado, beleza? Então comprei um Xiaomi 13C por R$ 100. Eu vou conseguir obter no 13C mais de R$ 400 de lucro, mas vou passar para vocês os detalhes, tá? Eu comprei um Xiaomi 13C por R$ 100, beleza? Consegui estar comprando por 100, mas se o cliente não fizesse menos, ficasse ali em 150, eu compraria da mesma forma, porque daria para mim estar lucrando, beleza? Um Xiaomi 13C dá para vender por 450, 500, R$ 650, 600, R$ 700 no momento que eu gravo esse vídeo, só que a tendência no decorrer dos meses aí tá baixando, né? Tá desvalorizando mais ele. Então, eu vou mostrar para vocês como eu tive uma boa margem de lucro com esse 13C. Se não ficar muito longo, eu conto para vocês detalhes do Xiaomi Note 11. Ou então eu deixo para a próxima aula, beleza? Então, falando desse Xiaomi 13C, eu paguei nele com a tela quebrada R$ 100. Eu comprei a tela por R$ 80. Então, eu fiz a aplicação da tela. Eu até gravei fazendo a troca da tela do 13C. E tem no módulo de concertos, vocês vão ver lá, eu trocando a tela desse 13C, beleza? E nessa faixa aí eu já peguei 13C e em todos os três eu consegui ter uma boa margem de lucro, tá? Então, falando desse 13C, ficou na faixa de R$ 180 na minha mão e eu postei por, se não me falha a memória, ou eu postei por 700 ou 650 nessa faixa. Então, o aparelho aí, às vezes, ele vale menos, né? Ele vale 600, 550, e às vezes a gente pode até vender por 500. Aí se a gente vender por 500, a gente vai ter um lucro ali de R$ 300. Então imagine aí, vai ser bom da mesma forma, beleza? Só que às vezes é bom a gente colocar um valor a mais para quando der desconto, negociar com o cliente caso ele peça para fazer mais barato, e a gente vai caindo, não é para cair muito, mas se for para fazer mais barato, a gente acaba caindo e tendo lucro do mesmo jeito, entendeu? Então, basicamente, galera, esse 13C eu troquei em outro aparelho. Então, ele saiu mais ou menos por R$ 700, beleza? E a cliente me passou um Samsung A14, estava com defeito no botão Power. Ou seja, mesmo trocando o botão Power por outro, eu peguei um que não era original, porque eu não achei o botão original, ou então o original retirado de outro Samsung A14, tá? Então, eu coloquei um botão normalzinho, não ia funcionar a biometria, e por isso eu botei o A14 para vender mais barato. Mas, resumindo aí, para a aula não ficar muito longa, eu peguei R$ 400 de volta e um Samsung A14 nesse 13C. Então, só nesses R$ 400 de volta ali, vamos arredondar, que eu já tive um lucro de R$ 200, mas eu ainda tinha esse A14 para vender. Eu vendi esse A14 por 450. Então, eu tive 150 a mais de lucro em cima desse A14, né? Ele ficou de graça na minha mão, praticamente, né? Mas o cliente não pode saber isso. Estou falando para você que está trabalhando, trabalha no ramo, está aprendendo comigo. Então eu falo abertamente para vocês aqui, beleza? Então vou calcular aqui resumidamente quanto esse 13C deixou no final e quanto você pode lucrar, cara. Dá para ter uma boa margem de lucro aí. Às vezes a gente consegue ter uma boa margem de lucro, mais ainda, melhor do que a gente já pode ter. A gente ainda consegue melhorar e ter uma boa margem de lucro em alguns aparelhos. Então, estou passando para você ficar atento, porque você pode. Aqui na Bahia a gente fala brocar, então você pode brocar, você pode ter uma boa margem de lucro em cima de um aparelho. Por exemplo, eu broquei, eu tive uma boa margem de lucro nesse 13C. Conforme eu falei para vocês, ele ficou com 180 na minha mão, mas vamos lá. Ó. Resumidamente, eu peguei R$ 400 de volta e eu vendi, olha só, R$ 400 de volta e eu vendi o A14 por 450. Então a gente tem um faturamento de R$ 850. Então a gente diminui aqui 180, que o 13C ficou na minha mão,
e a gente diminui mais ou menos uns R$ 40. Eu paguei no botão de liga e desliga dele. Paguei mais ou menos 40, R$ 45. Aí eu vou botar aqui R$ 40, menos 40. Eu tive um lucro de 630, galera. Só de lucro. Vamos tirar esses 30 e deixar 600. Vamos arredondar aí. Beleza? Ou não precisa arredondar. Mas para arredondar aí, galera, eu tive um lucro de R$ 600 em um Xiaomi 13C, graças a fazer uma boa troca. Deu para entender que eu peguei uma 14 que ficou de graça na minha mão. A volta que o cliente me deu, eu fiquei já no lucro, eu já tive lucro só na volta, porque o aparelho ficou bem barato na minha mão, beleza? Então é importante passar alguns detalhes para vocês entenderem que é importante, como eu falo para vocês, é muito importante vocês obterem vocês obter esse conhecimento de quem vive todo dia, para vocês obter o conhecimento assim, ó, e ter um conhecimento falando de vários ângulos, e alguns ângulos aqui é o seguinte, nem sempre você vai ter uma margem alta, às vezes você vai ter uma margem menor, mas já é uma boa margem. Às vezes você pode ter uma margem alta, 400, 500, 600 reais em um único aparelho. Eu dei uma brocada, eu broquei aqui, tive uma boa margem de lucro de 600 reais nesse aparelho, porque eu fiz uma boa troca, beleza? Então eu consegui ter uma boa margem de lucro aqui. Então fique atento que vocês podem ter uma boa margem de lucro também, como essa. Se não tiver, teve um lucro ali, vai ser bom da mesma forma, mas fique atento, porque às vezes você fazendo uma boa troca, você pode estar conseguindo aí ter uma boa margem de lucro. Então pegue o aparelho mais barato, abaixo do preço que você está pegando para revender, e no decorrer das aulas eu vou estar te passando mais conhecimento aí e vários ângulos para você ter um conhecimento por completo, beleza? Como eu sempre falo para vocês, não basta apenas saber consertar. É muito importante absorver esse conhecimento que eu estou transmitindo para vocês do dia a dia, vários ângulos assim, para vocês entenderem. Por exemplo, nem sempre você vai ter essa margem alta, mas você vai ter uma margem legal. Às vezes você pode ter uma margem alta igual a essa, e por aí vai. Vai relevando, vai trabalhando, vai fazendo isso, e vou repetir novamente, às vezes você consegue ter uma margem alta. Beleza? Então, para não ficar muito longa, eu vou passar para vocês em outra aula, para a gente falar um pouco do Note 11, galera. Note 11. Porque o Xiaomi Note 11 também, eu consegui ter uma boa margem de lucro, porque eu fiz mais uma troca. Como eu fiz uma troca, eu consegui ter uma boa margem. Então, fique atento à troca, porque a troca aumenta a nossa margem. Testa o aparelho tudo direitinho, tanto perfeito, faz uma boa troca, que vai aumentar teu lucro e você vai ter uma boa margem no final. Beleza? Então, eu achei bom gravar essa aula falando do 13C, uma aula aqui, de um passo a passo aqui que eu tive, beleza? Tomada de decisão, acabei aceitando o A14 dela ali. E na próxima aula eu vou falar, como eu falei, né? Para essa aula não ficar longa, na próxima aula eu vou falar para vocês do Note 11, beleza? Eu tive mais ou menos 400 ou foi R$ 450 de lucro em um Note 11 que eu coloquei por R$ 400 para vender, ou foi 380 e consegui lucrar mais de R$ 400. Então, na próxima aula, a gente vai falar aí sobre esse Note 11, que eu tive uma boa margem também. E você pode ter também. Então, fique atento, aplique as estratégias, vai vender um celular seminovo, e tem hora que você vai ter um ótimo lucro em cima desse aparelho, aí ganha 150 aqui, ganha 200 ali, ganha 300 ali, ganha 400 aqui. Quando juntar no mês, aí você pode estar com 5 mil, 10 mil reais em um mês bom, tá bom? Então, vamos para a próxima aula. Espero ter te ajudado. Vamos para a próxima.